Alô, comunidade! Sextou, dia 31 de julho de 2026, 5 da tarde. Começa agora o ICL Urgente com as principais notícias do Brasil e do mundo. A gente chega com informação e análise e com a atualização das notícias. A Laura Couto já está posicionada na nossa central informativa. Laura, boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Mais um sextou aqui no ICL Urgente. Boa tarde para você que está nos assistindo pelos nossos canais no YouTube, os nossos canais parceiros, nossas plataformas de áudio também. Eu quero convidar todos vocês que estão nos assistindo ao vivo para participar da nossa sala do ICL Urgente lá no Papo Legal. É só você acessar pela internet nesse link que está aparecendo aqui embaixo. E a gente sempre coloca uma enquete no começo do programa. E a enquete de hoje é a seguinte: sem Tereza Cristina, quem vai ser a vice de Flávio? E aí as opções são 1, Júlia Zanata, 2, Bia Kicis e 3, Michele Bolsonaro. Vamos lá, Rodrigo. A gente está fazendo essa pergunta, Laura, porque vamos tratar daqui a pouco desse tema, né? É um vai para lá, vai para cá. O PP, o partido da Tereza Cristina, toma a decisão de não apoiar o Flávio. Aí a campanha do Flávio diz, não, mas vai apoiar. Mas era de mentira, gente. Vice de mentirinha. Esse é o tema central do ICL Urgente de hoje, a principal manchete, mas vamos trazer vários outros assuntos também. Fica com a gente na próxima meia hora para sair bem informado. Vamos lá. Era tudo de mentira. A direção nacional do Partido Progressistas oficializou hoje uma decisão importante. A sigla vai permanecer mesmo neutra na disputa presidencial. Teve que dizer de novo, não vamos apoiar o Flávio Bolsonaro. Chance zero da senadora Tereza Cristina ser a vice na chapa de Flávio Bolsonaro, porque ontem essa informação circulou, principalmente pela imprensa assim, amiga do bolsonarismo, que plantou essa notícia como uma boa notícia para o Flávio. Olha aí, ele arrumou uma vice mais moderada, uma mulher assim mais ponderada, apesar de conservadora. Mas era mentira, gente, porque ela é filiada ao Progressistas. Só pode ser a vice se o Progressistas fizer aliança. E não vai rolar. A cúpula do PP descartou fazer uma nova convenção nacional para rever o posicionamento. Então é para valer, não tem volta atrás, Laura. Foi um jogo de cena, uma tentativa de gerar um fato positivo, mas não deu certo. É um vai não vai, né, Rodrigo? Essa decisão aconteceu depois que o presidente nacional do PP, o senador Ciro Nogueira, ele consultou lideranças estaduais da legenda. Antes disso, a história que circulava era de que a senadora Tereza Cristina ela teria tido um encontro com o Flávio Bolsonaro e nesse encontro ela teria aceitado integrar a chapa dele. Então, segundo dirigentes do partido que foram ouvidos pela Folha de São Paulo, essa consulta do Ciro Nogueira com lideranças do PP aconteceu entre quarta e quinta-feira. E a maioria indicou aí a preferência pela neutralidade na eleição nacional, incluindo, segundo a fonte, o próprio Arthur Lira, que é pré-candidato a senador em Alagoas. Aliados que acompanharam as negociações afirmaram que a Tereza Cristina conversou com o Flávio na quarta-feira e indicou pela primeira vez que ela aceitaria, sim, ser candidata a vice na chapa dele à presidência. Mas a decisão não teria sido por vontade própria, né? A Tereza estava totalmente contrária à ideia, tanto é que ela já tinha negado algumas vezes, mas acabou sendo convencida, e bota aspas aí nesse convencida, porque ela foi persuadida pela família Bolsonaro, pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e por lideranças aí do agronegócio, Rodrigo. Pois é, a formação da chapa dependia, como eu já expliquei, Laura, de haver uma composição oficial, porque é assim que funciona, na democracia brasileira. Por exemplo, o vice do Lula é o Alckmin, que é do PSB. Ele só pode ser vice porque o PSB fez uma aliança, aprovou na Convenção Nacional, e aí o Alckmin continua sendo o vice do Lula. O Progressistas já tinha decidido que não faria aliança com Flávio Bolsonaro, né? O pessoal do Progressistas teme fazer o alinhamento com o bolsonarismo e que isso prejudique a eleição de deputados e senadores nos estados, né? Nos estados principalmente onde o Lula é mais forte do que o Filho 01, principalmente estados do Nordeste, Pará, Amazonas e até alguns outros estados, Minas Gerais e tal. Então, o PP, o Progressistas do Ciro Nogueira, disse assim, estamos neutros. Aí surgiu essa história para tentar inverter o jogo. Foi ontem que foi plantada esta notícia e acabou desmentida pelo próprio partido. O Flávio Bolsonaro queria muito uma notícia boa ontem, né? Ele vem numa sequência de notícias ruins, né? Muita notícia ruim. Então ele falou, agora finalmente eu vou gerar uma manchete positiva. O site Metrópolis, está aqui na tela, ó a manchete.
deu esta manchete ontem e a gente ficou com uma pulga atrás da orelha, que a nossa equipe se reuniu um pouco antes e falou assim, tá com uma cara de plantação. É uma gíria que se usa no jornalismo, quando é assim uma notícia em que o repórter, o jornalista, ou de propósito, ou às vezes sem perceber, acaba sendo usado pelo político para passar uma informação. Então a manchete era de ontem, né? Tereza Cristina avisa aliados que aceitou ser vice de Flávio Bolsonaro. Isso vinha num dia especialmente complicado para o Flávio, em que ele estava trocando, inclusive, de marqueteiro. E aí gerou uma notícia positiva. Oh, conseguiu reverter, então progressistas vai apoiar. Parecia um fato consumado. Só que não era. Aí o partido veio, o partido da Tereza Cristina veio e falou, não tem nada disso, não vamos apoiar. Foi uma notícia que durou 24 horas. E se era para gerar um fato positivo, foi mais um tiro no pé, porque ficou muito ruim, né? Você anuncia, passa essa notícia para alguns jornalistas aí na imprensa que dão a informação e menos de 24 horas depois se comprova que era um factoide, era fumaça, que ninguém confirma. Aí você pode dizer, nossa, mas estão gastando tanto tempo para falar, quem é essa Tereza Cristina? Gente, era a chance do Flávio Bolsonaro ter uma mulher mais moderada na chapa para compor a chapa com ele, não sair isolado. Bom, hoje mesmo ele teve que falar aqui sobre esse assunto. A alegria do 01 durou pouco e nós temos aqui a fala dele. Fiquei muito honrado quando ela, Tereza Cristina, aceitou o convite para caminhar conosco na qualidade de vice-presidente. Por questões internas do Progressistas, a gente acabou vendo essa nota aí, dizendo sobre a neutralidade do partido. Olha, dá a impressão que ele já sabia que não ia ter vice coisa nenhuma. Mas jogou assim, se colar, colou, e pelo menos tem 12 horas aí em que a notícia vai ser um pouquinho mais positiva para o lado do Flávio. Eu acho um tiro no pé, porque mostra a fragilidade, anuncia coisas que ele não pode entregar, né? O Flávio Bolsonaro diz que respeita a decisão do Progressistas, ele tem mais do que respeitar, ele vai dizer o quê? Mas que até o dia 5 tudo pode acontecer. Duvido que vai ter reviravolta. Duvido que vai ter reviravolta nisso. A barca está furada e está todo mundo pulando fora. O Partido Republicanos também marcou convenção para terça-feira da semana que vem, dia 4, agora, terça-feira. E a bomba é que o partido vai rejeitar o pedido de uma aliança com o senador Flávio Bolsonaro. Laura, mais um então que pula fora. Eles vão ter que ficar com uma vice do Partido Liberal mesmo, do PL. Rodrigo, tá ficando difícil pro Flávio, né? De acordo com 3 parlamentares da cúpula do Republicanos e também 2 dirigentes nacionais, o partido vai jogar o Flávio para escanteio mesmo e vai entrar para a longa lista de siglas do Centrão que não vão apoiar o filho 01 do Jair Bolsonaro. O presidente do Republicanos, que é o deputado federal Marcos Pereira, ele tá finalizando uma consulta aí com diretórios estaduais, mas a conclusão que ele chegou é de que a maioria teria optado sim pela neutralidade na eleição presidencial. Só que tem uma exceção, que é o estado de São Paulo, do governador Tarcísio de Freitas, que é do Republicanos e defende a coligação do PL, que é o partido do Flávio Bolsonaro. Então, caso seja anunciada a neutralidade, o Republicanos deve seguir o mesmo caminho do Progressistas, que é de liberar cada estado a apoiar o candidato que for mais conveniente, mas nacionalmente não apoia nenhuma chapa. O Tarcísio vai manter a palavra, eu acho, né? E fazer essa aliança, até porque ele precisa também da base bolsonarista para enfrentar o Haddad em São Paulo. Se ele pular fora da candidatura e ficar com a marca de traidor da candidatura do Flávio, aí ele perde apoio da base bolsonarista para enfrentar o Haddad na eleição para governador. O Republicanos vai liberar, cada estado faz o que quer, né? No Nordeste, o Republicanos deve ficar mais próximo do Lula, no Sul e em São Paulo mais próximo do Flávio Bolsonaro. E em Minas Gerais, uma grande interrogação, porque o candidato Cleitinho não vai poder concorrer, né? Não vai poder concorrer. Bom, sem o Centrão, sem uma vice que venha de um desses partidos, Tereza Cristina, não vai ser, aquela Daniela do Republicanos, economista, também não pode ser, porque ela é filiada a um outro partido que não vai apoiar. O que vai sobrar para o Flávio Bolsonaro, hein? Vai sobrar o caminho do pai. Radicalização? Escola Jair Messias de política na base da pancadaria verbal? É esse o canhão que o senador está preparando para a campanha, nessa direção que deve ir. Um sinal é a nova aposta feita de contratar um marqueteiro chamado Duda Lima, ontem nós citamos aqui, né,
A contratação aconteceu ontem. E o Duda Lima foi peça-chave na campanha de Jair em 2022. Então, Laura, é um nome que chega com as bênçãos de Jair Bolsonaro para uma campanha que está rasgando aí o figurino de moderado e está indo para uma campanha mais parecida com o bolsonarismo raiz do Jair, né? Do Jair Messias. Rodrigo, essa escolha de voltar ao Duda Lima, sem dúvida, marca oficialmente que tem uma tentativa aí de guinar o discurso do Flávio em direção ao discurso do pai dele, o Jair Bolsonaro, principalmente em 2022. Então, com o aval do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, a avaliação é de que o Duda Lima pode ajudar a reorganizar essa campanha, que, na visão de dirigentes, perdeu totalmente a capacidade de pautar o debate público, né, Rodrigo? Além de inúmeras crises que explodiram nas últimas semanas e que a gente trouxe aqui no ICL Urgente. E essa mudança, ela não é à toa, né? Ela acontece no momento crítico em que o próprio Flávio vem demonstrando que não passa de uma versão um pouco mais jovem aí do próprio pai, né? É só olhar para o escândalo das urnas eletrônicas que aconteceu na semana passada, que foi um tema que acabou contribuindo, inclusive, para a inelegibilidade do Jair Bolsonaro em 2022, né? Aquele encontro que ele fez com os diplomatas. Além disso, o Duda Lima, ele foi responsável pelas propagandas de TV e rádio do Jair Bolsonaro em 2022, um setor que o Flávio também vai encontrar bastante dificuldade nessas eleições, porque com a rejeição do PP e a provável negativa do Republicanos que a gente estava comentando agora há pouco, o senador Flávio Bolsonaro vai contar com 20% menos tempo de propaganda eleitoral do que o presidente Lula, que vai tentar a reeleição, Rodrigo. É isso. Enquanto a Laura falava, você via aí na tela, as pessoas talvez não conheçam, é o Duda Lima, que é esse novo marqueteiro. Vou virar aqui para mostrar. Esse é o homem que vai coordenar a parte de comunicação na campanha do Jair. E ele não é um cara de redes sociais, ele é mais da comunicação tradicional mesmo, né? Rádio e televisão. A Laura já falou aí, mas sem alianças, o Flávio Bolsonaro vai ficar com menos tempo de TV do que o Lula. 1 minuto a menos em cada bloco de propaganda, que vai ter 12 minutos e meio. Então, o Lula vai ter 1 minuto a mais, porque o Lula tem apoio do PT, do PSB, do PDT, do PCdoB, da Rede, tem vários partidos, do PSOL, né? Enquanto o Flávio vai sozinho com o PL. Com isso, o tempo de TV do Lula fica maior do que o do Flávio e passa a ser importante, ainda mais importante, se tem um marqueteiro que saiba manejar bem esse tempo de televisão. Além dos dois, Flávio e Lula, somente Ronaldo Caiado, que é do partido do Kassab, o PSD, e Augusto Cury, que é um coach, né, filiado ao Avante, terão direito a algum tempo de rádio e TV na campanha oficial. Bom, em relação ao marqueteiro, o Duda, esse que a gente acabou de mostrar aí, uma informação importante de hoje, de agora há pouco, a apuração da jornalista Tainá Falcão, da CNN Brasil, diz que Duda Lima pretende conversar pessoalmente com Flávio Bolsonaro antes de mergulhar de cabeça na campanha. O Duda Lima tem uma exigência. Ele quer disciplina do Flávio Bolsonaro. O candidato não pode sair assim freestyle. Pega uma carta com o pai e lê na porta da cadeia, sem combinar direito com os marqueteiros, ou sai fazendo um encontro com diplomatas. Tem que ter uma linha traçada em conjunto com o marqueteiro. Então o Duda Lima diz, eu entro, está acordado que eu serei o marqueteiro, mas eu quero o compromisso do Flávio Bolsonaro de que ele vai ter disciplina nas decisões de campanha. Não vale combinar uma coisa com a equipe de comunicação, depois acertar uma outra coisa lá com o Paulo Figueiredo, com o outro irmão dele, maluquinho lá, o Eduardo, dos Estados Unidos, e fazer tudo ao contrário. Porque é isso, né? A família Bolsonaro é um caos. Vamos ver se o Duda Lima consegue organizar essa campanha que está um pouquinho bagunçada, com falas improvisadas e interferências de políticos variados, inclusive lá dos Estados Unidos, na estratégia de comunicação. Falando nisso, uma das estratégias, o uso da inteligência artificial na convenção. Será que isso foi planejado com o auxílio da equipe da área de comunicação, com os marqueteiros? Será que o uso da IA foi um dos motivos para que a equipe de comunicação saísse da campanha? Olha, Flávio Bolsonaro resolveu se defender hoje nas redes sociais em relação a esse caso, em relação ao uso do vídeo com imagem e som falsificado, porque o pai não falou aquilo. Aquilo foi uma construção feita por terceiros. Dessa vez, o Flávio se pronunciou em vídeo, uma aparência assim de humildade, a gente tem aqui, não vai rodar o vídeo, mas tem a imagem dele, né? Usando uma camisa assim de gamer, né? Do pessoal que
que faz aí o uso dos gamers. A gente tem aqui o vídeo para colocar na tela, a imagem do Flávio, olha aí, né? Tá vendo? Um ambiente bem humilde, quer mostrar que não tem pompa, uma bandeira do Brasil assim, falsamente esculhambada, assim, uma simplicidade. Sabe o Jair Bolsonaro comendo leite condensado na cozinha de casa? É esse estilo. Só que o Flávio, garotão, capacete ali de Fórmula 1 ali atrás, bandeira do Brasil, e diz assim, eu não sabia de nada, eu sou humilde, né? No vídeo ele afirma basicamente que o Jair também não sabia. Bom, isso é óbvio, né? E a própria defesa de Jair já falou. Mas vamos ver o que disse o Flávio. Eu vou resumir aqui, a gente não vai rodar o vídeo, mas a gente tem um resumo, uma frase aqui do que ele falou. É óbvio que o presidente Bolsonaro não tinha a menor ideia de que ia passar um vídeo de inteligência artificial na nossa convenção. Obviamente que nós estudamos a legislação e não tem absolutamente nada de errado. Ou seja, você usa um vídeo sem que a pessoa saiba, isso não está errado? Então pode usar qualquer vídeo de qualquer um, sem a pessoa saber? Tem uma contradição absurda aí na fala do Flávio Bolsonaro. Mas para fechar esse bloco da família bagunçada, confusa, vamos falar da Michelle. Estava prevista para hoje uma reunião entre a madrasta de Flávio e o presidente do partido, Valdemar Costa Neto. O motivo definir se a ex-primeira-dama vai ou não vai ser candidata a senadora pelo Distrito Federal nas pesquisas. Ela lidera, ela é favorita, mas está dizendo, não sei se vou concorrer. Não se sabe se ela está dizendo isso para arrancar, assim, um apoio mais forte, tipo, quem está desdenhando da candidatura, ou se é o contrário. Se o partido e o próprio Jair Bolsonaro estariam criando dificuldades para a Michelle, para que ela assuma alguns compromissos com a campanha nacional. Caso a candidatura avance, Michelle e Valdemar vão aproveitar esse encontro aí para azeitar os detalhes da campanha que tem que ser definida nas próximas 2 semanas. Vamos para atualizações do caso Master envolvendo Daniel Vorcaro. Olha só, hein? Alguns presentinhos e muitas ligações telefônicas. Documentos da Polícia Federal revelam que o senador Jacques Wagner, do PT da Bahia, e o empresário Augusto Lima, ex-sócio do Banco Master, conversaram ao menos 74 vezes em chamadas telefônicas ao longo de 1 ano e meio. Gente, olha, eu não lembro de um amigo com quem eu tenha conversado 74 vezes no telefone ao longo de 1 ano e meio. E só na época lá de adolescente, né, que você ficava namorando no telefone, não tinha internet, e todo dia ligava para a namorada. Mas 74 vezes mostra uma relação bastante próxima. As conversas ocorreram entre novembro de 2023 e maio de 2025, somando 5 horas e 30 minutos de duração. Laura traz mais detalhes para a gente sobre esse rolo envolvendo Jacques Wagner, mas não é só ele, né, Laura? Rodrigo, 74 vezes é muita coisa. Eu também não me lembro de ter falado com ninguém, nem com a minha mãe, 74 vezes por ligação no ano. Só que além dessas ligações, os documentos apontam para uma informação importante, Rodrigo. O senador Jacques Wagner, ele teria recebido presentes, usado jatinho e até articulado um encontro discreto no próprio gabinete dele com executivos do Banco Master e o advogado-geral da União, Jorge Messias. Em nota, o Messias nega ter participado dessa reunião. Mas não era só o Jacques Wagner que estaria aí envolvido nisso tudo. Outros políticos de Brasília também teriam recebido vinhos do Augusto Lima, que é esse ex-sócio do Master, no valor de até R$ 5.300. Entre esses políticos, o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, do PT, o presidente do União Brasil, Antônio Rueda, o prefeito de Salvador, Bruno Reis, que é do União Brasil, e o ex-prefeito de Salvador, o ACM Neto, que também é do União Brasil, além do ex-ministro da Casa Civil, Rui Costa. Sobre essas ligações, a nítida preferência pelo uso de chamada telefônica, ao invés de mensagens escritas, seria, na avaliação da Polícia Federal, uma tentativa aí de evitar o registro textual de temas sensíveis tratados entre o senador Jacques Wagner e o empresário do Master, Rodrigo. Jacques Wagner foi procurado pela reportagem, mas ainda não retornou, assim como os outros políticos citados. O contato foi feito para a assessoria de comunicação de cada um deles por meio de WhatsApp, deixando claro, Laura, que essa investigação atinge os 2 lados principais da política na Bahia. Então você tem ligações do Jacques Wagner com o Augusto Lima. Quem é Augusto Lima? Sócio do Banco Master, né, ao lado do Daniel Vorcaro. Então tem Jacques Wagner, tem o Rui Costa, os 2 do PT. Mas tem a turma do ACM Neto, o próprio ACM
esse Bruno que foi prefeito, Bruno Reis, também foi prefeito de Salvador. Então, tanto a turma do PT quanto a turma do carlismo, do ACM, tinham relações com esse sócio do Vorcaro do Banco Master. É por isso que se acredita que esse tema não vai impactar nas eleições da Bahia, porque os dois lados aí, na verdade, estão sendo investigados pela Polícia Federal. A PF abriu um inquérito também para investigar Lulinha, filho do presidente Lula. Fábio Luiz da Silva é suspeito de praticar crimes de tráfico de influência ao supostamente favorecer um lobista conhecido como careca do INSS, chamado Antônio Carlos Camilo Antunes. Isso teria ocorrido em negociações com o Ministério da Saúde, ou seja, não está diretamente vinculado ao tema das fraudes do INSS. Não está diretamente vinculado. É que o personagem aí é o mesmo, chamado careca do INSS. A investigação foi autorizada pelo ministro do Supremo, André Mendonça, e a Laura traz outras informações. Rodrigo, você já falou, mas é importante reforçar aqui que a investigação contra o Lulinha não envolve os desvios em benefícios de aposentados e pensionistas do INSS. A Polícia Federal, na verdade, apura uma possível atuação do Lulinha para favorecer o careca do INSS em negócios ligados ao mercado de cannabis medicinal, que é um ramo que o Lulinha atua. De acordo com a PF, o careca do INSS ele tentou fechar, tanto em 2024 quanto em 2025, um contrato com o Ministério da Saúde para fornecer aí medicamentos à base de canabidiol ao governo federal. O contrato nunca foi assinado, mas a suspeita é de que o filho do Lula tenha usado a influência dele para facilitar reuniões do lobista, o careca do INSS, com integrantes do Ministério da Saúde. Ou seja, resumindo, o que aconteceu foi que a PF estava investigando o careca do INSS pelas fraudes e o nome do Lulinha apareceu ali na apuração. E aí descobriram essa relação aí com o Ministério da Saúde que eles ainda estão investigando, Rodrigo. E a defesa de Fábio, que é o filho do presidente Lula, estuda pedir que a investigação deixe o STF e seja remetida à primeira instância da Justiça brasileira, uma vez que não envolve autoridades com foro privilegiado. O presidente Lula, por sua vez, disse que o cargo dele não será usado para proteger ninguém, nem mesmo o filho. A gente tem aqui, mais uma vez, fala do presidente Lula sobre esse assunto. Podemos botar aqui na tela, abre aspas, não vão usar meu cargo para proteger, ele vai ter que provar que é inocente, como eu provei, vai ter que provar. Se for culpado, vai ter que pagar o que todo mundo paga quando erra, disse Lula em relação ao filho. Vamos para um próximo assunto. Gente, vocês estão ligados assim nesse numerinho que aparece às vezes aqui no alto da tela, durante o ICL Urgente? É o número de inscritos no nosso canal. E eu peço para... Aí, ó, 1.919.412 inscritos. 1.919.000. A gente está numa corrida para chegar a 2 milhões de inscritos no nosso canal, no ICL. Então eu peço para você que está nos assistindo agora, correr lá, né, e se inscrever, aumentar essa base cada vez mais, porque a gente ganha ainda mais musculatura, ainda mais relevância, quanto maior o número de inscritos. Ministros do Supremo Tribunal Federal estão monitorando a atuação do colega André Mendonça nesse caso que a gente acabou de citar, o caso que envolve o Lulinha, porque a suspeita, ou pelo menos a hipótese de que será que o André Mendonça vai usar o cargo para fustigar o Lula e assim ajudar a candidatura de direita? A relatoria desse caso estava concentrada no Mendonça, a PF pediu a redistribuição, teve um parecer favorável da PGR para ir para outro ministro. Acontece que o processo foi sorteado de novo e, surpresa, caiu de novo na mão do André Mendonça. Que coisa, hein? Que coincidência. A avaliação entre magistrados é de que até agora André Mendonça tem atuado de forma prudente, sem utilizar o inquérito para fustigar o presidente Lula, que concorre à reeleição. Mas os olhos estão bem abertos para eventuais acusações de uso político, já que nós estamos nos aproximando das eleições, da campanha eleitoral, na verdade, 2 meses para o primeiro turno. Então, olho no André Mendonça e olho no Cássio Nunes Marques. Falei agora há pouco do Cleitinho, aquele que é candidato e não é, em Minas. O senador, que é do Republicano, se reuniu com o presidente nacional do partido. Esse aí é o Cleitinho, ó. Quem não é de Minas não conhece, mas tá aí a cara da fera. Ele se reuniu com o Marcos Pereira para botar um ponto final nesse vai e não vai da candidatura. Ele é o favorito, era pelo menos nas pesquisas. Cleitinho lidera, mas o partido anunciou que ele está fora da disputa. O encontro de Cleitinho com Marcos Pereira terminou sem um desfecho oficial, depois de horas e horas de discussão. Nos bastidores, a avaliação de que o diálogo entre eles dificilmente vai mudar
qualquer coisa nos rumos da negociação. Esse aí é o Marcos Pereira, deputado por São Paulo, ligado à Igreja Universal do Reino de Deus, ou seja, um despachante dos interesses de Edir Macedo. A Laura tem mais atualizações sobre esse caso lá em Minas. Rodrigo, tem um outro fator que pesa aí contra a volta da candidatura do Cleitinho, que é o avanço das articulações da direita com o candidato Marcelo Aro, do Progressistas. O Aro, ele é ex-secretário do governo do Romeu Zema, mas ele rompeu com o Zema, né, o candidato do Novo a presidente, para lançar um projeto político próprio. Então agora o Republicanos tem justamente como estratégia entrar na campanha do Marcelo Aro, que tem o apoio já da direção nacional da Federação União Progressista e possivelmente também do Partido Liberal, Rodrigo. Muito bem, vamos seguir acompanhando. Minas Gerais segue com o quadro mais complexo, mais confuso de candidaturas ao governo do estado. A impressão que dá, ninguém quer ganhar a eleição para governador de Minas. Parece que o Zema vai entregar um estado quebrado, né? Então, não sei se tem gente querendo ganhar para valer o cargo de governador. Pessoal, atualização de notícias internacionais. Donald Trump anunciou de novo cessar fogo em Gaza. Na rede social Truth Social, que é dele, né, do Trump, o presidente norte-americano disse que o Conselho da Paz havia conseguido um acordo. O Conselho da Paz devia se chamar Conselho da Guerra, porque é essa turma aí que reúne os trumpistas. Acontece que os dois lados envolvidos não estão comprometidos com acordo nenhum. O Hamas aceitou o desarmamento, mas condicionou ao fim dos bombardeios de Israel sobre a faixa de Gaza. De outro lado, o país liderado por Netanyahu assumiu o acordo no ano passado, mas até agora só ficou no papel. Vamos seguir acompanhando. Uma notícia importante no campo da economia, mostrando o papel estratégico do PIX para o Brasil no enfrentamento com os Estados Unidos. Olha essa manchete que está no nosso portal. PIX passa a valer em 8 países e vira a alternativa mais barata que cartão para turistas. O Donald Trump não é à toa que ele está tentando derrubar o PIX, não, viu, gente? Né? É um método de pagamento 100% brasileiro que está se fortalecendo. A partir de hoje, turistas brasileiros conseguem pagar com PIX diretamente no comércio de 8 países. Olha só: Chile, Argentina, Uruguai, Paraguai, Estados Unidos, Portugal, Espanha e França. Não existe um PIX internacional, não. É o PIX brasileiro. O pagamento ocorre normalmente dentro dos próprios aplicativos dos bancos brasileiros, então o sujeito leva o seu aplicativo no celular, né? As transações são feitas por meio de empresas de câmbio credenciadas responsáveis por converter os valores em tempo real. A maquininha do estabelecimento gera um QR Code que o turista escaneia pelo aplicativo do próprio banco. Em seguida, o aplicativo mostra o valor final já convertido em reais, com as taxas incluídas. Tenho certeza que na Argentina, por exemplo, isso vai se espalhar rapidamente, para desespero do Milei. Eu estive na Argentina em maio e o pessoal já estava usando, mesmo sem isso aqui, já estava dando um jeito. Os comerciantes abriam conta em banco brasileiro, davam um jeito. O brasileiro quer pagar com Pix? Paga com Pix. E o brasileiro pagando com Pix. Então, aos poucos, o comércio desse país vai se adaptar para isso. É uma boa notícia, né? Pessoal, uma última nota internacional: imagens de milhares de imigrantes marroquinos cruzando o enclave de Ceuta chocaram o mundo. Para quem não sabe, Ceuta é uma região que pertence à Espanha, mas fica no norte da África. É um enclave mesmo, né? Nas últimas 24 horas, cerca de 60 mil migrantes atravessaram para o território que é espanhol, apesar de estar ali, encravado, em Marrocos, mas pertence à Espanha. Olha aí a quantidade de gente vindo a nado, muitas vezes, pulando para a praia em Ceuta. 60 mil pessoas. O primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, disse que a entrada de imigrantes na cidade espanhola de Ceuta é uma situação inédita, uma violação à soberania nacional da Espanha. Muita gente levantando a dúvida: será que tem algo assim armado para fustigar o governo do Sánchez, que é um governo de centro-esquerda, contra o Trump, contra a direita, contra Israel? É uma crise humanitária, mas está com um cheiro esquisito isso daí, né? De repente, 60 mil pessoas resolvem entrar nado ali em Ceuta. Imagens que a gente está trazendo aí no telão. Bom, Laura, obrigado mais uma vez. A gente chega ao final desta sexta-feira. A semana terminou. Valeu, Laura. A termana terminou? A termana terminou.
Olha só, Rodrigo, eu vou trazer aqui o resultado da nossa enquete. A gente perguntou se, sem a Tereza Cristina, quem vai ser a vice do Flávio Bolsonaro, e a resposta aqui foi Bia Kicis, com 52% dos votos. A gente colocou a Júlia Zanatta e a Michelle Bolsonaro ali, que ficaram meio a meio. Mas é isso, Bia Kicis foi a mais escolhida ali no Papo Legal, Rodrigo. Sextou, bom fim de semana para você, até segunda. Bom fim de semana, o ICL e a gente volta na segunda, mas eu deixo aqui um convite, Laura, para todo mundo que está nos acompanhando. Domingo, 8 horas da noite, a verdadeira história do Filho 01, uma reprise para você acompanhar. 8 da noite, fica aqui o convite, icl.com.br/reprise, tá aqui ó, no telão, você se inscreve e acompanha. Se não assistiu ainda, ou se assistiu e quer ver de novo, 8 da noite no domingo, o documentário produzido pelo ICL. Vamos embora de N2 com a Gabi Varela, Chico Sá, daqui a pouco eu também estou por lá. Valeu, gente! Faça um único investimento e garanta hoje acesso para sempre a mais de 330 cursos, documentários exclusivos e ao acervo completo do ICL. Essa é a maior oferta já feita na história do ICL, com um mega pacote de bônus feito exclusivo para essa turma que entra agora. Se você quer tranquilidade para acessar todo o nosso acervo para sempre, nunca mais se preocupar com taxa nenhuma, a hora é agora. As vagas são muito limitadas, então corre, vem com a gente. Na revista Liberta dessa semana, Heloísa Vilela assina a matéria de capa com uma análise indispensável. Ainda há tempo para que a solidariedade humana salve os sobreviventes palestinos, enquanto Walid Rabah investiga o silêncio institucional que sustenta o cerco. Leia também Leonardo Boff, que alerta sobre a crise civilizacional do nosso tempo e defende a urgência de um novo modelo para a humanidade, antes que seja tarde demais. Ainda matérias de João César de Castro Rocha, Juca Kfouri, Carla de Oiá, Adriana Ferreira Silva e muito mais. Revista Liberta. Independência em cada palavra.